Igor Gomes está mesmo indo para o Atlético Mineiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desse movimento e fala também sobre o São Paulo, que está pedindo alto para negociar Patrick em definitivo. O Corinthians tomou uma decisão sobre um dos seus zagueiros, te dá todos os detalhes daqui a pouquinho. Bora falar também sobre o Grêmio, que contratou um meio uruguaio que faz sucesso em seu país. Para completar esse papo de Fagner no Flamengo, faz algum sentido? Te conto ainda sobre o anúncio de Vitor Pereira como novo técnico rubro-negro e os desdobramentos dessa chegada, as últimas do mercado, tem informação do Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa terça-feira, a vitória por 3-0 da Argentina contra a Croácia e classificação dos hermanos para a final. Messi deitou e rolou. E nessa quarta-feira tem a partida outra da semifinal, França e Marrocos. Vitória dos franceses pagando R$ 1,60 para cada real apostado. Em caso de empate, R$ 3,92. E em caso de vitória do Marrocos, R$ 7,20 para cada real apostado. Se eu fosse você, apostaria na vitória da França em um jogo com poucos gols. E você que está pensando para essa partida, para apostar na 1xBet, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro por lá e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Inter oficializou nessa terça-feira a chegada de Mário Fernandes, lateral direito, contratado do CSKA Moscou por uma temporada. A informação que eu já trouxe é de que ele vai faturar cerca de R$700 mil por mês. Bora contar também que a Ponte anunciou a saída do lateral direito Formiga, atleta que disputou 33 partidas na atual temporada e um gol. A própria Ponte prevê a chegada do Formiga ao Cruzeiro. Por falar no Cruzeiro, a Raposa tem feito vários anúncios de despedidas nos últimos tempos. Nessa terça-feira, por exemplo, Luvanor e Canessim tiveram seus nomes desligados de forma oficial. Antes, já haviam saído o William Oliveira, o Chay, o Bidu e o Rodolfo, e tem mais gente para ir embora. Para fechar o giro de notícias, confirmar que o Bahia oficializou as saídas de Matheus Davó, Patrick de Luca e Luiz Otávio. Contar também que Pedro Raul está realizando exames médicos agora à tarde para assinar contrato com o Vasco. O acordo já havia sido fechado com o Vasco e com o Nagoya Grampus, ou melhor, com o Caxias Reysol há bastante tempo. Pedro Raul vai ser novo reforço vascaíno por apenas R$10.400.000. E a última, ainda envolvendo o Vasco, Júnior Urso, que havia sido o primeiro a fechar com o Vasco para 2023, ao que parece está deixando de ser um atleta do Vasco. É que nos últimos dias o pessoal da 777 fez algumas propostas de alteração daquilo que já havia sido combinado quando o Júnior Urso decidiu rescindir o contrato no Orlando City. O volante de 33 anos não gostou e o negócio desencaminhou. Tá mais para o Júnior Urso não ficar no Vasco do que para qualquer outra coisa. Bora falar sobre Fagner e a especulação das últimas horas que dá conta de que o lateral direito do Corinthians pode ir ao Flamengo a pedido de Vitor Pereira. Quem conhece um pouquinho de bastidor no Corinthians sabe que essa possibilidade inexiste. Nenhum outro jogador teve tantos problemas de bastidor com o Vitor Pereira quanto o Fagner. Então não tem nenhuma lógica o Vitor Pereira ir ao Flamengo e pedir a contratação do Fagner. Jogador de 33 anos de idade, muita identificação com o Corinthians, dono de um dos maiores salários. Ele é se não o principal, mas um dos principais líderes do elenco. E o Fagner se incomodou com a postura rígida do Vitor Pereira desde a chegada. Além dessa questão comportamental, o Fagner também entende que teve pouca liberdade para atuar como lateral que avança. E por conta disso, seu desempenho caiu e ele foi alvo de críticas do torcedor durante quase toda a temporada. O Fagner foi um daqueles que mais festejaram a despedida do Vitor Pereira. Então, se você leu, ouviu ou imaginou a possibilidade de o Fagner vestir na camisa do Flamengo, completamente descartada. Quem pode chegar para a lateral direita, até para o lugar do Rodinei, é um lateral direito português chamado Rodrigo Conceição, 22 anos de idade, pertence ao Porto e, de acordo com a imprensa portuguesa, pode estar sendo comprado pelo Flamengo por €1,5 milhão. Bora falar sobre a invasão dos gringos na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Brasileirão de 2023 começasse hoje, metade dos times que integram a primeira divisão teria representantes estrangeiros. São, nesse momento, 10 clubes com técnicos gringos. São 7 portugueses, mais 2 argentinos e um uruguaio. Quero passar o nome de cada um deles. Os portugueses:
Abel Ferreira no Palmeiras, Vitor Pereira no Flamengo, Luiz Castro no Botafogo, Renato Paiva no Bahia, Antônio Oliveira, que acaba de se mudar do Cuiabá pro Curitiba, Pedro Caixinha, recém-contratado pelo Red Bull Bragantino, e Ivo Vieira, que herdou o lugar do Antônio Oliveira no Cuiabá. Os dois argentinos, Vojvoda segue à frente do Fortaleza e Eduardo Cudê foi recentemente anunciado como técnico do Atlético Mineiro. Resta também o uruguaio Paulo Pesolano, que permaneceu no Cruzeiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que decidiu fixar um preço para aqueles clubes interessados em Patrick. Jogador que fez boa temporada, para mim o segundo jogador mais importante do São Paulo, só depois do Caleri. 30 anos de idade, teve alguns problemas com o Rogério Ceni, já contei para vocês que o Rogério passou uma borracha em cima dessa história e confirmou a permanência do Patrick para 2023. Apesar disso, o mercado segue cogitando, especulando a chance da contratação do meia atacante. E o São Paulo já recebeu alguns contatos, o último deles do Atlético Mineiro, e para todos a resposta foi a mesma. São Paulo só topa negociar o Patrick por 4 milhões de euros, que hoje equivalem a 22 milhões e 600 mil reais. Mas é aí que vem o probleminha. Se o São Paulo não vender o Patrick agora, vai ter de rezar para que o Patrick tope em 2023 prorrogar o contrato, que se encerra em 31 de dezembro. Caso contrário, São Paulo vai voltar a ver o mesmo filme de Igor Gomes, Luizão, Reinaldo e tantos outros que chegaram ao fim do contrato e tiveram a oportunidade de deixar o tricolor de graça. Então é assim, ou você pega os 22 milhões de reais agora para fazer o negócio, desde que algum clube top bancar esse valor, ou vai se correr o risco enorme de perder o atleta. O representante do Patrick e pessoas próximas ao Patrick já foram procuradas por clubes manifestando a intenção de assinar um pré-contrato a partir de metade do ano que vem, que é quando ele fica livre para se assinar um pré-contrato. Só para arrematar sobre o Patrick e contar que ele disputou 55 partidas, marcou 9 gols e deu 8 assistências, números melhores que inclusive em todos os seus anos de passagem pelo Internacional. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante sobre o zagueiro Caetano, atleta revelado na base do Corinthians, que foi emprestado para vários clubes, como Oeste, São Caetano, Curitiba, CRB. Na última temporada esteve no Goiás. Em 2022, disputou por lá 42 partidas com gol titular absoluto. Caetano voltou do empréstimo e cogitava-se a possibilidade dele ser novamente emprestado ou vendido. O Vasco, o Goiás, entre outros, demonstraram a intenção de contar com Caetano por empréstimo. Posso assegurar para vocês que a decisão da diretoria do Corinthians, tomada nos últimos dias, é da permanência do Caetano para o Campeonato Paulista. Tudo porque o Raul Gustavo está indo para o Cruzeiro, como eu contei para vocês ao longo dos últimos dias, e o Robert Renan, que poderia ser titular, estará a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 durante o Campeonato Sul-Americano. Dessa maneira, a ideia é que o Caetano seja testado durante o Campeonato Estadual. Caso convença o Fernando Lázaro, deve permanecer em definitivo no timão. O Caetano, inclusive, o Lázaro já conhecia o Caetano de outros tempos e faz uma avaliação bastante boa do atleta de só 23 anos de idade. Então, se você torce por algum time que desejou o Caetano, saiba que nesse momento a decisão da diretoria alvinegra é da permanência do jogador. Bora mudar de assunto e falar sobre Igor Gomes. Ninguém confirma de forma oficial, mas já dá para cravar que o Igor se acertou com o Atlético Mineiro em relação a um pré-contrato. O vínculo dele com o São Paulo se encerra em 30 de março. Ele tinha conversas avançadas com o Internacional, o Atlético atropelou a situação do Colorado e já tem um acordo encaminhado. Não posso te precisar se já houve a assinatura do pré-contrato, mas o Igor Gomes e seus representantes já disseram sim ao Atlético Mineiro. Até o São Paulo já foi comunicado desse acerto, de um contrato que vai durar até 2027 e vai fazer do Igor Gomes dono de um salário próximo a 800 mil reais por mês, salários, direitos de imagem e luvas, esse pacote completo. Era exatamente essa a quantia que o Igor Gomes pedia ao São Paulo quando da renovação do contrato. O São Paulo entendia que era um absurdo. Alguém que ganhava até outro dia 100 mil reais e era jogador da base passar a ter vencimentos na casa dos 800 mil. Diante desse não acerto com o São Paulo, o Igor Gomes foi ao mercado e está deixando o clube. O Atlético aposta na boa relação que tem com o presidente Júlio Casares do São Paulo para tentar a liberação antecipada do Igor. Caso contrário, ele só pode se apresentar a partir de 1º de abril, quando vence o vínculo dele com o São Paulo. Como é que o Atlético pode tentar antecipar a chegada do Igor? Oferecendo, por exemplo, um percentual de uma venda futura, exatamente como fez o West Ham em relação ao Luizão. Zagueiro revelado na base do São Paulo, que está de mudança para a Inglaterra, o West Ham, para ter o Luizão a partir de dezembro, da virada do ano, deixou 15% do valor de uma venda futura para o tricolor. São Paulo deve tentar nos próximos dias se acertar com o Galo para ter um percentual de ouro na possibilidade de o Igor Gomes se valorizar no Atlético e ser vendido
para o exterior. Importante destacar também que a ida do Igor Gomes ao Atlético não inviabiliza o acordo com o Edenilson. São duas situações diferentes, o Atlético segue tentando convencer o Internacional a baixar um pouquinho essa pedida de 10 milhões de reais, como o Santos já desistiu do Edenilson, a tendência é que exista acordo e Igor Gomes e Edenilson se juntam para tentar diminuir a carência, a necessidade deixada pela saída de Nacho, que está sendo vendido para o River Plate. Bora falar agora sobre Vitor Pereira, aquilo que todo mundo já sabia, que eu cansei de contar para vocês, foi oficializado nessa terça-feira. O Flamengo, através das suas redes sociais, fez um comunicado curto, rápido, mas para determinar ou confirmar a chegada do ex-treinador do Corinthians. A declaração no Twitter é a seguinte, abre aspas: o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Você der uma olhada nas respostas, dezenas, centenas, milhares de corintianos revoltados. Mas todo mundo já sabia o que aconteceria, o VP mandou muito mal nessa história. O Flamengo não tem culpa de nada, aproveitou-se da situação de um técnico que não quis permanecer num clube rival. E se acertou com o Vitor Pereira, o Flamengo nem vai pagar muito mais do que o Corinthians desembolsava. No Corinthians o VP ganhava 1,8 milhão de reais por mês, vai ganhar 1,9 milhão de reais por mês no Flamengo. Não é a questão financeira. Ele se mudou para o Fla para ter a oportunidade de brigar por títulos e ter a chance também de conquistar, de montar times ainda melhores. Só para arrematar, é legal contar que o Duílio Monteiro Alves convocou para essa quarta-feira, às 11 da manhã, uma entrevista coletiva. E pela primeira vez alguém do Corinthians vai se manifestar sobre a saída do Vitor Pereira. Tenho certeza que essa coletiva foi marcada para tratar sobre o assunto. Para fechar o vídeo, contar que o Grêmio está contratando Felipe Carbajo. Meio atacante, uruguaio, 26 anos de idade, estava no Nacional. Atleta que já esteve em 2017 e 2018 vestindo a camisa do Sevilha. Era o time B do Sevilha, não teve muitas oportunidades do Uruguai. Voltou, no Uruguai, na Espanha, voltou para o Uruguai e fez uma temporada bem legal. 44 partidas, 8 gols e uma assistência. O Grêmio está comprando 80% dos direitos econômicos. A única coisa que falta para que o martelo seja batido é o tempo de contrato. 3 ou 4 anos, assim que isso for resolvido, Carvalho será liberado para passar por exames médicos e assinar contrato para se tornar mais um reforço do time de Renato Gaúcho em 2023. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a se encontrar às 7 da noite com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau, tchau!